Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast, o podcast de histórias e conteúdos do mundo pet. Para você que é novo aqui no nosso canal, eu me chamo Josiane Rita, eu sou psicoterapeuta, escritora e mentora de escrita. Eu ajudo as pessoas a transformarem as suas histórias, o seu conteúdo, o seu conhecimento, a sua marca em livros. Aliás, eu tenho um livro que foi há pouco tempo lançado, que se chama Histórias que Inspiram, para que vocês possam conhecer mais sobre ele. Sou eu e mais, acho que 28 coautoras nesse momento, e cada uma que conta seu testemunho de vida, uma história de superação, uma história de fé. Então, se você quiser saber mais sobre eles, vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem entrar na minha página lá no @JosianeRita. E Rita com 2T, né, Silvia? Sempre para deixar bem frisado e saber mais sobre isso. E se você também tem uma história de pet para contar e quer compartilhar, tipo assim, como que ele entrou na família, ou você é um profissional, talvez, de pet e que tem várias histórias de consultório para contar, nós também podemos transformar essa ideia em livro. Porque olha só que bacana, às vezes o leitor está ali e você conta que a gatinha Mia estava com tal sintomas. E às vezes o próprio leitor fala, uau, minha gatinha está com esse sintoma. E automaticamente você faz o quê? Você vai induzir a pessoa na direção que ela deve tomar, o que ela precisa ser feito, quais os cuidados, que você mesmo pode ser essa responsável por esses cuidados. Então, enfim, eu acredito fielmente que o livro educa. Eu sou resultado de muitos livros, muitos mesmo, pode ter certeza, muitos livros. E se não fosse eles na minha vida, acho que eu não faria nem a metade do que eu faço hoje. Então, eu acredito que o livro ele pode transformar, sim, uma história, um legado, pode transformar muito a vida de uma pessoa. Mas sem mais delongas aqui, porque se vocês deixarem eu falo mesmo, não paro mais. Eu quero dar as boas-vindas para minha parceira de todos os episódios, Silvia Padim. Seja bem-vinda, Sil. Obrigada, Josi. Bom, para quem também não me conhece ainda, eu sou a Silvia, mãe, tutora de pet, amante dos animais aí, muitos anos na causa. Respiro animais todos os dias. E, bom, nós estamos com uma campanha que ela se chama Amor por Pets. Essa campanha, ela visa arrecadar itens como roupinha, brinquedos, tudo aquilo que você tem aí na sua casa, que o seu pet não usa mais, e você pode estar levando em um dos nossos pontos de coletas, e essa arrecadação, ela está sendo destinada à Associação Ajude Focinhos. Nós vamos deixar aqui o link para você acessar e ver esses pontos de coletas. E falando em link, para quem quiser também ser o nosso patrocinador, pode entrar em contato também. O link vai estar passando aqui na nossa tela. Não é isso, Josi? É isso. Muito bem. Hoje, gente, eu vou ter um assunto bem legal. Quando eu fiquei sabendo que seria esse assunto, eu já fui lá pesquisar direitinho, saber, e eu adorei a ideia. E para falar sobre ele, que é o uso do cannabis na medicina veterinária. E para falar sobre ele, tem aqui a nossa doutora convidada lindíssima. Nossa, parece uma bonequinha de porcelana. A doutora Bibiana Kaori. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Josi. Obrigada, Sil, também pela essa oportunidade, né? Estou muito feliz em estar aqui, podendo passar esse conhecimento para vocês aí e para os nossos ouvintes também, né? Ela representa a Vet Catus. Linda, maravilhosa, né? E só para vocês saberem, a Marina da Vet Catus, ela veio até nós também, nós gravamos um episódio com ela falando tudo sobre gatos. Então, esse link também vai estar aqui na nossa tela, tá bom, pessoal? Fica a dica. Lindona, conta pra gente, assim, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, como que você descobriu a veterinária na tua vida, né? Porque tem pessoas que desde pequenininha já sabem que vai ser quando crescer. Foi assim pra você? Como que foi? Então, para mim, eu sempre tive um bom contato, assim, com animais, né? Sempre viajei muito para outras fazendas com meus pais, a gente sempre tava... Eu tava no meio dos bichos, né? Sempre. E o resto da criançada em volta de mim e eu ali mexendo com eles, tocando e tudo, né?
E sempre tive isso dentro de mim. Mas na minha época de ensino médio, foi uma época bem confusa, na verdade, assim, né? A gente fica meio que sem saber para onde ir, tem muitas opções, muitas áreas legais. E eu sempre fui mais focada nessa parte da área de saúde mesmo. Eu só não sabia o quê. Né? E é muito interessante vocês terem falado da Marina, inclusive, porque foi ela que basicamente foi a minha guia aí nessa parte, né? Legal. Eu estava no 3º ano do ensino médio, assim, indo para o cursinho. E nessa indecisão de que curso que eu ia prestar, eu fiz um curso dentro da escola mesmo, né? Que ele era dedicado aos alunos da área de saúde para decidirem as áreas que eles iam querer seguir. E dentro disso tinha farmácia, enfermagem, medicina, veterinária, né? E entre outras áreas da saúde. Uhum. E a Marina, ela deu uma palestra sobre a medicina veterinária, né? Na época que ela estava na faculdade, falando sobre todas as matérias que tinham ali, sobre tudo que ela aprendia no curso, sobre as práticas. E assim, eu me encantei, né? Porque a gente sempre pensa, mas... Então, ela é a madrinha de tudo. Exatamente. Eu sou cria da Marina, eu falo. Ela que me guiou, assim, esse tempo todo, né? E meio que num tiro no escuro, eu falei, bom, vai ser isso mesmo, eu vou começar a faculdade, se não der certo, não deu, eu escolho outra coisa. Mas assim que eu comecei a ter as primeiras aulas, eu me apaixonei, assim, foi uma coisa... parece que é do coração mesmo, né? Uma coisa que era para ser. Despertou. Exatamente. Daí eu me encontrei, assim, segui na área, né? Hoje em dia sou clínica geral, atuo como clínica geral de hospitais, da Veticatus e também como prescritora de cannabis medicinal. Eu faço pós-graduação na parte de cirurgia de pequenos animais também, que é uma área que eu quero seguir, né? Que eu gosto bastante. E oftalmologia veterinária também é a minha próxima etapa, assim, vamos dizer, Legal. né? Legal. Sempre se aperfeiçoando. Sim, a gente nunca para de estudar, né? E quando você encontra o que você realmente ama fazer, nunca é o suficiente, né? Você sempre quer melhorar e aprender mais e mais, né? É gostoso. Aí faz sentido, né? Eu quero que você explique pra gente o que é cannabis. Então, a cannabis, ela é uma planta, né? Ela é classificada como do grupo de angiospermas, que são aquelas plantas que dão frutos, dão flores, né? E, gente, é uma planta maravilhosa, assim. Eu sou suspeita de falar, né? Porque de tudo que a gente estuda, assim, a gente vê o quão versátil é essa planta. Mas ela, basicamente, ela é composta, né? Por diversas substâncias terapêuticas dentro dela. E também por diversos compostos de qualidade, né? Então, fibras de qualidade que a gente pode usar na questão industrial, né? Os princípios medicinais, que a gente tem os canabinoides dentro dessa planta, que são o THC, o CBD, a forma ácida desses canabinoides, né? Que é o THCA, o CBDA, entre outros diversos. A gente tem aí estudados mais de 100 canabinoides já dentro dessa planta, né? Cada um com a sua função terapêutica específica. E, além dos canabinoides, a gente vai ter dentro dessa planta também os terpenos, que são substâncias, né, moléculas, compostos químicos que vão fornecer o cheiro, o odor dessa planta, né, o aroma mesmo. E, além deles, os flavonoides. Os flavonoides é bem interessante porque a gente tem em todas as outras plantas também flavonoides, né? Inclusive, é uma substância que a gente usa muito na nossa rotina veterinária e as pessoas não sabem que é um flavonoide, é a silimarina. Né? A silimarina a gente utiliza muito para hepatopatias, para doenças do fígado, crônicas ou agudas, né? Então, essa silimarina, ela é extraída de uma planta, que é o flavonoide dessa planta. E na cannabis a gente tem a junção de todos esses compostos para a gente fazer o uso terapêutico dela, né? Legal. E Legal. como que você entrou como você descobriu essa área? Então, né, eu sempre tive bem presente ali na parte de ativismo mesmo com a cannabis, né? Tanto para uso recreativo quanto para uso medicinal. E a gente já ouvia muito falar, na época que eu comecei a estudar, no uso para humanos, né? O uso medicinal em forma de óleo, em forma de vapor, em forma de outros compostos para medicina humana. E quando eu me deparei ali com a questão de veterinária, eu vi que isso também era disponível na minha área, né? Que os animais também podiam ser tratados com... Beneficiados com essa natureza. com esse tratamento, né? E eu lembro que eu ainda era estudante na época, né? Era ali 2019, 2020, bem no primeiro ano de pandemia ali. E a gente estava naquela de não fazer nada em casa, né? Trancados em casa, não podia sair para fazer nada, as aulas da faculdade eram todas online.
E nisso me veio a oportunidade de fazer o curso, que é o curso da PET Cannabis, né? O Dr. Fábio, lá de São Paulo, que é referência nacional, assim, nessa terapia com cannabis medicinal. E eu falei, bom, já conheço um pouco da planta, né? Já sei um pouco dessa área, vamos estudar para ver o que vai dar. Nesse primeiro curso, daí eu tive aula com muitos professores referências, né? Tem o Dr. Dalton, que é um advogado maravilhoso também, que fala bastante sobre essa parte jurídica, sobre todo esse preconceito que rege essa planta, né? Tem o Dr. Eric Amazonas também, da UFSC de Santa Catarina, né? Ele é de Curitibanos, que tem um projeto agora com plantio de cannabis dentro de universidade. O Dr. Fábio. Então, a gente tinha ali uma boa base Uma com bancada profissionais. de respeito ali, Exatamente. Um negócio, assim, de qualidade alta mesmo, né? Para começar os estudos mesmo. E foi quando eu me apaixonei, assim. Eu olhei e falei, gente do céu, é esse mundo todo mesmo. Porque como a gente começa a estudar tudo do zero, né? A gente não tem essa parte nas faculdades. A gente vê que é um mundo totalmente diferente, um mundo novo, né? Que a gente precisa estudar cada detalhezinho, desde o início, entender a introdução, como que funciona, ter essa base bem consolidada para ir para outros mecanismos, assim, que gente, é muito aprofundado. É uma área muito abrangente, né? É porque, às vezes, é um assunto que tem uma cosmovisão já pronta sobre, né? Mas, na verdade, você não se desmistificar isso, vai ver que tem muitos benefícios envolvidos, vamos dizer assim. Exatamente, né? A gente começa a ver a base dessa terapia, como que funciona, como que foi descoberto, o que os compostos fazem no nosso organismo, né? O que eles suplementam, o que eles não suplementam. Toda essa história de realmente... É um estudo bioquímico celular que a gente faz, né? É tudo meio que microscópio mesmo, né? A gente não consegue ter a visibilidade como, por exemplo, um sistema cardíaco, um sistema gastrointestinal, que a gente está vendo, é palpável ali os órgãos, né? É uma medicina, é um estudo muito subjetivo, assim, né? Claro que a gente tem todas as pautas estudadas, declaradas ali, mas a gente não consegue palpar. Imagina uma célula, a gente não consegue palpar uma célula e ver ali todo o sistema endocannabinoide dentro dela, né? Então, Só vai ver o resultado final só, né? Exatamente. É um estudo bem diferente, assim, e eu me interessei muito com ele. Bem diferente mesmo, adorei de saber essas informações. Então, só me diz assim, para quem tiver dúvida em casa, que estiver nos assistindo, existe a sigla CBD, que é do... Como é que é? Do canabidiol. 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 Esses aí. Gente, é que é assim, gente. Eu fiz uma cirurgia na boca, né? E eu estou aqui cheia de pontinhos. Então, tem coisas que não tá saindo. Então... paciência por mim. Não, mas é um nomezinho difícil mesmo. Então, o outro é pior ainda. Né, aquele que você... Então, por isso mesmo, em casa, eu juro, eu tentei ficar lá falando tetra, não vai. Então, por isso que eu vou falar só a sigla. Tá bom, tá Qual ótimo. a diferença do CBD para o THC? E explica o que é o THC, por gentileza, que eu não vou conseguir pronunciar. Então, ambos deles, eles são fitocannabinoides, né? A gente fala fito, que é de origem da planta cannabis mesmo. Os canabinoides, a gente tem, como eu disse, mais de 100 já estudados, já descobertos, né? Mas os mais principais, os mais estudados, realmente são o THC e o CBD. O tetrahidrocannabidiol. Esse né? daí, gente. E o canabidiol. Tetrahidrocannabidiol. Isso. Eu não vou nem tentar falar. Os dois são os mais conhecidos e os mais falados e os mais estudados, né? E a gente tem uma principal diferença entre eles, que o THC, ele é visto popularmente, assim, como o vilão da planta, né? Ele não é vilão, daqui a pouco a gente explica um pouquinho sobre isso, né? Na prática de terapêutica mesmo. Mas ele é o responsável por dar todos os efeitos colaterais e os efeitos psicoativos da planta. Então, o efeito ali de realmente chapado é o THC que é responsável por dar essa brisa mesmo, né? Esse efeito no corpo em geral. Ele também é medicinal, né? A gente utiliza bastante ele para certas doenças. Mas o mais conhecido e o mais utilizado é o CBD. Então, o CBD, ele não vai ter esse efeito psicoativo,
mas ele tem um efeito medicinal mediado principalmente pelas células imunológicas desse paciente. Então, tudo como que tiver... ele faz, mas não traz sintomas, digamos assim. Isso, ele não traz Ao efeito... contrário do outro colateral, digamos Exatamente. Ele não vai trazer esse efeito psicoativo que a gente chama, né? Esse efeito de sistema nervoso central mesmo. E isso é feito uma separação. Então, é na hora que você pega a folha ali, né? E você vai analisar ela e vai dividir isso, é isso? Para poder usar. Depende muito. Assim, existem 3 tipos de óleos diferentes no mercado, né? Os óleos que eu trabalho só com óleos full spectrum, que a gente chama, que é realmente aquela planta que foi plantadinha ali, extraído o óleo dessa planta inteira e feito a diluição com qualquer outro composto oleoso, né? Nesse óleo, a gente tem uma forma de análise que é realmente o certificado de análise feito por... ele é um certificado de análise que vai separar certinho essas moléculas, tanto THC, quanto CBD, quanto CBN, tudo que tiver ali, terpenos, flavonoides, em porcentagens, né? Pra gente saber exatamente o que tem nesse óleo. Então, quando a gente faz esse certificado de análise, a gente consegue saber exatamente as proporções que a gente tem de cada canabinoide e como que a gente vai utilizar esse óleo em cada paciente. No óleo full spectrum, é com esse certificado de análise que a gente consegue saber as proporções e realmente a qualidade ali desses canabinoides. Quando a gente tem um óleo que é só o CBD isolado, que é o que é vendido pela Anvisa, que é o que tem nas farmácias, a gente realmente tem uma separação ali química desse composto do CBD e é retirado todos os outros canabinoides, todos os terpenos, os flavonoides e o THC junto. Então, ele vai ser realmente um óleo que só vai ter o CBD e nada mais. Existe também um terceiro óleo que ele é feito sem o THC, que é o Broad Spectrum. Então, ele vai pegar todas essas moléculas, né, que o CBD, o CBN, o CBD ácido, todos esses compostos fora os THCs e vai colocar nesse óleo. Lógico que assim, uma separação industrial, mais química, que é difícil a gente fazer in natura, né, com a planta in natura. É realmente uma coisa mais farmacêutica, mais laboratorial. Mas existem essas opções também nos mercados que têm essa autorização. Que bacana. Muito legal, né, Josi? Legal. Para que é mais utilizado esse tratamento com esses óleos? Então, a gente tem um leque ali bem grande das doenças que podem ser tratadas com o óleo de cannabis, né? Para a gente entender melhor esse contexto das doenças, eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona a cannabis, né? Qual que é a função dela no nosso organismo. O nosso organismo, ele tem um sistema completo, como eu comentei, né? Sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, que é o sistema endocannabinoide. Ele é um sistema a nível bioquímico celular, né? Então, é realmente dentro das células que a gente tem no nosso corpo, a membrana dessas células tem receptores, né? Que são específicos canabinoides, que vão se ligar tanto ao THC, ao CBD. E a gente tem moléculas que nós mesmos produzimos, que a gente chama de endocannabinoides. Né? Nosso cérebro mesmo produz, é como se fossem neurotransmissores pelo nosso corpo. Todo esse sistema, compostos daí pelos canabinoides, pelos receptores e pelas enzimas que vão degradar esses compostos, a gente tem como função de causar todo um equilíbrio nessa célula. Então, ele vai regular a entrada de sódio e potássio dessa célula, vai regular a entrada de outros neurotransmissores, né? Toda a questão fisiológica dessa célula mesmo, ele vai estar ali regulando para manter um equilíbrio perfeito para o corpo funcionar como realmente deve ser, né? Pensando nisso, a gente já chega num ponto em que a gente pensa, né? O que é a doença? Geralmente, a gente vê a doença sendo um desequilíbrio realmente funcional do nosso corpo, né? Seja ele celular, seja ele a nível fisiológico de sistemas maiores, mas isso tem uma origem, sim, de desregulação hormonal e de neurotransmissores celulares. E com a cannabis, a gente vai suplementar todo esse sistema endocannabinoide, que faz essa regulação que a gente chama de homeostase, né, o equilíbrio do organismo, e a gente consegue tratar aí diversas patologias diferentes, né? O que mais chega para mim realmente são quadros neurológicos, então disfunções cognitivas, que a gente já chama de Alzheimer canino, né, Alzheimer felino, quadros convulsivos, epilepsia, doenças neurodegenerativas, quadros também
de sequela ali de sinomose, a gente consegue ter um resultado bem legal. Quadros de dores, tanto agudas quanto crônicas, né? Aquele animalzinho que já tem uma artrose, uma artrite, que não consegue andar por conta dessa dor, a gente consegue suplementar muito bem, deixar esse animal mais confortável. Trazer tipo um alívio, né? Exatamente. O nosso objetivo realmente é o conforto e o bem-estar, né? A qualidade de vida desse paciente. A gente tenta não usar a palavra cura, né? Para designar realmente tratamento com a cannabis, porque a gente sabe que às vezes a cura ela realmente não existe. Mas a gente consegue ter um controle, né, desses sintomas, desse paciente que está ali adoecido, para dar uma qualidade de vida, né? Exatamente. E dentre essas doenças, assim, a gente consegue tratar muitas disfunções, né, dando continuidade ali, doenças do sistema imunológico, a gente tem a felve, a PIF nos felinos, doenças articulares, como eu falei, artrite, artrose, também a gente tem um resultado bem legal. Doenças dermatológicas, né? Atopias, alergias muito severas. Doenças hormonais, então a diabetes, né? Que é uma desregulação hormonal desse corpo, a gente também consegue fazer uma interferência benéfica ali com o óleo. Quadros também de comportamentais, né? A gente tem muito tipo hoje. Estresse, assim, do animal também. Exatamente. A ansiedade por separação que a gente vê nesses animais, principalmente que foram adotados ali em tempo de pandemia, né, gente? Eu falo que eu tenho um em casa. Ele é muito ansioso por realmente não deixar a gente sair de casa, né? E é uma doença que a gente consegue modular muito bem com a cannabis. Deixar esse animal mais relaxado, deixar esse animal mais seguro de si. Né? Pacientes também que têm muito estresse, que são reativos, que chegam ali a morder o próprio corpo, né? Por conta de estresse, ou atacar o próprio dono, né? Casos de agressividade a gente consegue trabalhar bem. Então, realmente é uma área bem ampla da gente se trabalhar. É por isso que eu falo que a clínica geral, para mim, é muito importante por conta disso, porque eu uso a cannabis na minha clínica geral. E eu vou ser a linha de frente desses pacientes, né? Geralmente eles vão chegar para mim e eu vou precisar encaminhar para algum especialista. Quando eu já consigo, né, indicar essa terapia e o tutor aceita, né, bola para frente. A gente começa o tratamento, tudo bonitinho, e sempre com acompanhamento dos especialistas específicos, né? Um animal diabético, vou ter um endócrino trabalhando comigo. Um animal convulsivo, eu vou ter neurologistas trabalhando comigo, né? Eu nunca deixo, claro, a parte de alopáticos, essa medicina que já está instaurada de lado. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito bom dessa parte, né? E você falou um pouquinho aí como funciona na gente, né, a cannabis. Ela funciona da mesma forma nos animais? Isso tudo que você explicou seria o mesmo para o uso animal? Exatamente. A gente já tem descrito, né, o sistema endocannabinoide, ele foi descoberto em 1988 pelo Dr. Rafael Michelin. E ele começou esse estudo realmente em animais para depois ser desenvolvido para o uso humano. Aí a gente tem ali registros. Todos os mamíferos, eles têm sistema endocannabinoides, né? Répteis, roedores, aves. A gente tem também uma parte dos animais que são, vamos dizer, né, um pouco menos evoluídos ali, né? Para baixo da classe mamífera, que também tem esse sistema endocannabinoide ou que também sofrem alguma reação, né? Quando apresentados ao óleo de cannabis. Então, são diversas espécies que podem se beneficiar desse tratamento. Você falou todos os benefícios, né, e as doenças aí que podem ser tratadas, mas existem as contraindicações desse uso? Quais são? Existe, né? Como toda medicação, a gente tem que ter uma cautela. Eu sempre falo para os meus pacientes, para os tutores, né, para os alunos que eu palestro quando me convidam, que a gente tem que ter muita cautela em apresentar essa medicação como um produto milagroso. Porque, como eu falei, né, realmente a gente tem ali um leque muito amplo de doenças que a gente pode tratar, porém, ele não vai curar tudo que existe, né? Depende muito da resposta do paciente, depende muito da qualidade desse óleo que eu estou administrando, do tipo de terapêutica que eu estou fazendo com este animal, né? Então, não é uma medicação que vai resolver todos os problemas do mundo. Não é milagrosa, digamos Exatamente. assim, né? Ela é muito boa, assim, eu tenho experiências maravilhosas com pacientes que eu posso contar, né? Mas existem, sim, contraindicações, como qualquer outra medicação. Principalmente, a gente tem bastante cautela em animais
que já são hipotensos, né? Então, tem ali uma condição cardíaca que deixa esse animal com a pressão um pouquinho mais baixa. Geralmente, a gente vê casos de cardiomiopatia dilatada, né? Em animais de porte maior, assim, cães de porte maior. E, realmente, a gente não consegue usar, porque o óleo, ele vai causar uma redução dessa hipotensão, né? A gente pode botar esse animal realmente numa crise, fornecendo alguma coisa que vai piorar esse quadro de pressão dele. Né? Existem também os animais que são sensíveis à substância. Então, animais que apresentam ali alergia, vamos supor, aos compostos da planta. Esses animais a gente também não consegue continuar o tratamento, né? E quais são as espécies, assim, de animais que podem ser tratados com óleo da cannabis? Então, eu particularmente trabalho mais com cães e gatos mesmo, né? Eu quero seguir uma área também de silvestres, mas é uma coisa que ainda tá nos meus planos. É o futuro. Ainda não tá bem designado, mas é uma coisa que eu penso bastante sobre. Mas a gente consegue ver cães, gatos, animais silvestres de todos os tipos, então aves, roedores, répteis. Para animais de produção também é muito interessante, né? Inclusive, no 3º Congresso de Cannabis Medicinal que teve em São Paulo, a gente teve... Foi recente, né? Isso, foi porque em maio. Eu acompanho o site foi em maio, da gente. cannabis lá. Foi maravilhoso, gente. E a gente... É muita informação nova, sabe? E lá eu vi... Foi uma das primeiras vezes que eu tive esse contato com a terapêutica para animais de produção mesmo, né? O gado leiteiro, o gado de corte, a galinha, todos que a gente consegue fazer ali o consumo, né? A gente pode ter um benefício também, tanto com óleo, quanto por via alimentar, ali, por sementes, por folhas, né? E ter um benefício que é o rendimento de carcaça. Então, esse animal, ele vai render mais para a indústria. Né? É bem interessante essa parte também, além de tratar a questão comportamental, porque geralmente esses animais ficam confinados, né? Existem formas diferentes ali da produção mesmo, né? Mas a gente vê bastante animais ali com um padrão de estresse bem alto. Então, nisso ele também consegue ajudar. Né? Até para os animais de zoológico que a gente estava conversando antes, foi bem legal que a gente teve uma palestra só sobre animais de zoológico e como que a cannabis pode ser benéfica para esses casos, né? Então, é a mesma questão. Esses animais que estão confinados há muito tempo, fora do seu habitat natural, às vezes com um enriquecimento ambiental ali que não suplementa, né, toda essa atividade que eles teriam naturalmente, a gente consegue incluir o óleo para ter um bom resultado e deixar esse animal mais confortável, né? Você falou sobre usar o óleo, né? Me chamou a atenção, porque eu ainda não tinha escutado isso. Para animais que serão depois, muitas vezes, abatidos, né? Sim, e aí nós comeremos a carne desse animal, né? Aqueles que comem, né? A carne dele. Sim. Eu fiquei pensando aqui, a cannabis, ela é um óleo, ela entra no seu organismo e aí ela é absorvida de alguma forma. E a minha dúvida é, não fica no organismo a ponto de quando a gente for comer, está lá ainda ou não? Ela acaba sendo eliminada de alguma forma através de fezes, xixi? Isso, é feito um protocolo bem designado daí justamente para não deixar esses resíduos nos animais que a gente vai consumir futuramente, né? Então, geralmente é um protocolo em que a gente para o uso desse óleo por um período estimado para conseguir ter uma 100% de certeza que não há resto das substâncias ali na carne do animal. Mas a gente consegue, não existe assim um exame que a gente verifique assim, a porcentagem que tem. É mais um tempo mesmo que a gente faz, né, anteriormente, para conseguir garantir que não vá ter mais, né, os restos dessa substância. Né, de coisa. Entendi, bacana, achei interessante, né? Para equinos também a gente consegue usar, né? Achei bem interessante também a questão dos equinos, porque a gente pensa, né? Nossa, gente, um animal, às vezes, com 500 quilos ali, com 1 tonelada quase, vai usar o quê de óleo, né? Meu Deus, um frasquinho de óleo de 30 ml, como é que esse animal vai usar? E a gente vê também na medicina, né? Cada espécie é particular. Então, né, felinos e cães são diferentes, assim como os equinos também são diferentes. E os cavalos, por mais que eles sejam grandes, né, em peso, eles são muito sensíveis à cannabis. Então, a gente consegue utilizar doses, às vezes, até menores do que cães e gatos para tratar os cavalos, né? Nossa, que interessante, né? Agora me surpreendeu, né? Legal. É que varia o organismo de cada um, né? Exatamente. E aí, a quantidade de óleo que você prescreve depende
do porte, do peso, da raça, da doença? Isso, a gente geralmente classifica para tratamento, né? Leva bastante em consideração o score corporal. Então, se é um animal caquético, se é um animal com score normal, se é um animal obeso, qual a idade desse animal, né? Se é um animal senil, provavelmente esse sistema endocannabinoide já esteja mais desgastado, a gente precisa de uma dose talvez maior para poder suplementar ele. Animais também de diferentes espécies, né? Cada um tem sua particularidade. Eu gosto muito de comparar os felinos com os cães, né? Os felinos, eles são... Eles são organismos totalmente diferentes, Exatamente. Né? Eu brinco que eles são alienígenas, né? e o cavalo é o gato dos pequenos, né? O cavalo comparado com a vaca, assim, seriam os gatos, né? No mundinho deles. Eles são animais completamente diferentes, né? E cada um vai ter uma metabolização diferente, uma reação diferente do óleo. Mas o principal é tratar cada paciente como individual, né? É uma terapia que eu observo muito esse paciente. Então, tem animais que eles vão ter reações adversas, né? Não é o mesmo protocolo para cada animal e é diferente o protocolo para cada patologia. Então, isso a gente tem que entender muito bem, né? Para conseguir fazer um protocolo terapêutico que traga, assim, benefícios e não malefícios para esses animais, né? Você acredita, assim, que uma boa anamnese é o mais importante de tudo, né? Com certeza. E você também acredita que ele pode ser um tratamento preventivo? Sim, com certeza. Na verdade, né, a nossa meta, o nosso objetivo aí mais para frente é, ao invés de receber pacientes que estão buscando uma última opção, que já tentaram de tudo e nada deu certo, que eles estão realmente querendo só dar um conforto, uma qualidade de vida para o paciente, né, para o animalzinho deles, a gente já usar isso de primeira escolha. Né? Então, a gente tem um produto que é totalmente natural, que ele é feito extraído de uma planta que cresce na natureza mesmo, né? Não passa ali por nenhuma... Processo químico, processo né? químico, nenhuma formulação específica. É realmente uma fitoterapia para você suplementar o que estiver faltando no organismo, né? Então, a gente quer trazer isso para mais como uma primeira escolha, né? Ao invés de utilizar de primeiro ali as medicações que são mais fortes, que tendem a ter mais efeitos colaterais, por que não utilizar a cannabis, que é mais natural antes, né? Verdade. E como que, falando nisso aí, como que funciona esse tratamento, esse acompanhamento? Quanto tempo dura? Como que funciona? Geralmente, os pacientes que eu recebo de cannabis, eles têm o tratamento ad eterno, né? Então, realmente é para o resto da vida mesmo que a gente precisa suplementar. Poucos casos Mesmo isolados. Em casos preventivos? Isso, poucos casos isolados a gente consegue fazer um acompanhamento por um curto período de tempo e fazer ali o desmame dessa medicação até o animal ficar bem sem ela novamente. Mas a maioria dos casos é realmente para o resto da vida. Até porque a maioria das pessoas, elas não vão em caso preventivo. Ela já vai quando o animal já está nas últimas. Mas, na verdade, é por isso que eu estou até batendo um pouquinho nessa tecla, porque é ser humano. O ser humano deixa tudo por última hora e tudo isso, e né? Principalmente na veterinária, né? Então, assim, se você puder fazer algo bem tranquilo, passivo, que está impedindo de um agravante lá na frente e tem essa opção de uma forma mais tranquila, por que não, né? Exatamente. Porque como você estava falando agora há pouco, né? Às vezes as pessoas, além delas deixar para a última hora, ainda quer que você faça milagre daí. E aí, como a situação já está mais avançada, né? E daí, né? E sabendo que, vamos supor lá que o animalzinho é estressadinho. O que está causando aquele estresse? Como que você pode melhorar? Porque o estresse dele pode acarretar numa enfermidade mais drástica depois. Então, por que não tratar antes, né? Então, são coisinhas assim que o próprio tutor já pode ir procurando, falando, ele tem medo de ficar sozinho em casa. Por quê? Vamos tratar isso, né? Porque isso, eu não sou muito especialista, mas eu acredito que pode vir através de uma alergia depois, através de alguma coisa que o corpo vai responder depois, né? E eles somatizam muita coisa, né? A gente até brinca, assim, que às vezes o tutor tá com um problema e você vê o animal depois aparece com o mesmo problema, assim, né? Seja ele de saúde, seja ele psicológico. É muito comum a gente ver isso na nossa rotina, né? E é uma questão que a gente realmente precisa trabalhar, né? A gente se liga tanto, a gente tem uma conexão tão grande com eles, que às vezes eles acabam pegando as nossas dores, né?
Eu não duvido disso, né? Porque ainda mais hoje em dia o ser humano está muito carente, o ser humano está muito vulnerável. E aí eles vão buscar no cachorrinho aquele amor, vão buscar no gatinho a aquele gente amor. se apega de uma forma, né? E tá tudo bem, mas ao mesmo tempo ele também precisa. Né, que alguém devolva de alguma outra forma, porque dá a impressão que tá sugando, que tá sugando, né? Tipo, só venha a nós o vosso reinado, tipo assim, né? Não, exatamente. Então, assim, quando você realmente ama, e o amar não é só assim, o amar é cuidar. E acredito que esse tipo de tratamento já vai evitar que ele sofra de alguma coisa futuramente, porque é muito difícil não ter um probleminha ou outro, Com né? certeza. É muito difícil. Os meus pacientes realmente são pacientes já mais idosos, né? E é muito interessante porque, às vezes, o paciente que a gente recebe como primeiro tratamento, a gente chama que é um animal que não é polifarmácia, né? Não é aquele animal que já veio cheio de medicação, que já está ali com tratamento com diversos protocolos diferentes. Esse animal que vai tomar apenas a cannabis pela primeira vez, a gente tem um resultado muito mais rápido e muito melhor do que, às vezes, os animais que já têm ali 10 medicações, né, no protocolo dele. Então, é uma coisa até para a gente se pensar, né? Realmente, o que está acontecendo para causar isso. É que eu sou uma pessoa que eu penso no tempo antes, eu penso tudo antes, sabe? Então, para mim, tudo eu tô adiantada. Então, tudo eu quero antes. A medicina veterinária, na verdade, está focando mais agora mesmo na precaução, né? Isso, exatamente. A vacinação, a desvermifugação, o acompanhamento anual, né? Todas essas questões é justamente para a gente prevenir qualquer tipo de patologia que venha a seguir. Dores do paciente como dores do tutores, Exatamente. Porque sofrem bastante, né? E falando um pouquinho de documentações, né? Quais são as documentações necessárias para prescrever, utilizar o óleo da cannabis hoje? E no uso animal, claro, que é o tema que a gente está falando aqui. Sim. Então, para a documentação de prescrição, é muito importante o veterinário ter a documentação de salvo-conduto, né? Feito por um advogado específico da área mesmo, que é justamente uma documentação que nos permite fazer essa prescrição, mesmo a gente ainda cometendo um crime, vamos dizer, né? Porque como a gente não é amparado pela Anvisa, a gente não é amparado ali pelo MAPA, a gente ficou meio perdido aí nessa situação, né? A Anvisa acolheu os médicos humanos, né? Falou, podem prescreverem, aqui está a autorização para vocês fazerem esse tratamento. E os médicos veterinários ficam aí jogando a bola um para o outro, né? A Anvisa fala que não é problema deles porque é questão de animal. O MAPA fala que não é problema deles porque é uma questão medicamentosa, de uma medicação que está ali mais sem regulamentação. Então, fica ali uma bola jogando para outra. Então, o salvo-conduto é justamente para nos proteger, para falar que a gente está fazendo realmente essa prescrição, essa terapia, né? Que a gente sabe que atualmente não é uma questão que está desregulamentada ainda, mas que a gente precisa fazer pelo bem-estar dos nossos pacientes. E a aceitação? Você acha que as pessoas elas vêm aceitando mais o uso do tratamento para os seus animaizinhos? Sim, eu acho que principalmente essa nova geração que vai vir, né, vai estar com uma mente bem aberta para essa questão de, principalmente a terapia preventiva, né? Também, ultimamente, as mídias elas estão ajudando bastante, falando sobre a cannabis, expondo, né, todas as questões terapêuticas dela. A gente já chega com os tutores no consultório falando, eu vi a matéria no Fantástico, né, sobre a cannabis e tal, eu quero fazer no meu cachorro. Ou, assim, eu tenho um primo meu que já faz uso da terapia para tal doença, quero ver se eu consigo ajudar meu cão. Então, a gente já tem, às vezes, a pessoa que já ouviu sobre, né, a terapia e que já está querendo buscar um profissional especialista na área mesmo. E muitos relatos, né, de pessoa que já fez e deu certo, e aí a pessoa fala, eu também quero fazer esse mesmo tratamento, né? Exatamente. Esses testemunhos fazem toda a diferença. Eu sei pelos meus livros. E tem alguma história que te marcou muito, assim, e que você pode estar compartilhando aí conosco nos seus anos aí que você vem trabalhando aí com os animais aí, que você fala assim, cara, essa história, ela é diferente. Essa tocou meu coração. Sim. Todos são especiais, né? Não tem como a gente descartar, assim, eles são... Cada paciente é único, cada paciente tem uma mensagem, cada paciente tem um ensinamento que traz pra gente e a gente se apega de uma forma geral em todos, né? Mas uma história recente até que
que tocou muito, assim, foi a questão de uma pacientinha que se chamava Nina. Ela era um felino, né? A tutora Norma também, uma querida, assim, a gente conversa quase todo dia. Eu brinco que meus pacientes de cannabis, na verdade, eles viram meus amigos, né? Porque às vezes eu converso mais com eles do que com os meus próprios amigos, assim. E a Norma é uma delas, que tá todo dia ali, oi, bom dia, né? Manda Conversando. tchau pra Norma, então. Não, Um beijo, Norma. Beijo, Norma. Beijo, Norma, Belinha, né? Claudino, todo mundo, né? Os tutores são maravilhosos, gente, sério. E a gente forma uma relação muito, muito próxima mesmo com eles, né? E o caso da Nina, foi uma pacientinha que ela chegou para mim. Ela tinha feito já uma cirurgia de retirada de mandíbula, né? A gente chama de mandibulectomia, por conta de um câncer bem agressivo, de um carcinoma oral. E ela tirou, assim, grande parte da mandíbula. Ficou só um restinho, né? Para ela conseguir se alimentar. E a tutora chegou já tendo conhecimento do tratamento, né? Perguntando ali, por indicação também de uma outra profissional, né? Que é a doutora Janete, que trabalha bastante com dermatologia, com fitoterapia. E ela falou, eu quero fazer para a Nina, para ver se a gente consegue aí trazer uma longevidade, uma qualidade de vida melhor para ela, né? E ela tinha recém feito a cirurgia, se não me engano, assim, uns 3, 4 meses antes dela ter a consulta comigo, ela tinha operado. E essa doutora sempre foi muito prestativa, assim, né? Tudo que eu explicava para ela, ela vinha, fazia tudo certinho. Ela tirava todas as dúvidas que ela tinha. Às vezes estava lá, né? Sei lá, tomando um banho, surgia uma dúvida sobre o tratamento, ela já mandava um áudio, falava, me explica como é que funciona tal coisa. Então, a gente ficou muito próxima, né? E a Nina, ela ficou bem, assim, até a última semana de vida dela, né? Umas 2 semanas atrás, a gente realmente precisou fazer a eutanásia nela, né? Foi uma parte, assim, muito difícil. Foi uma decisão, tanto para mim quanto para a tutora, muito complicada de se fazer, porque a gente via que, assim, ela estava seguindo bem, mas naquela semana ela tinha decaído muito, sabe? Ela comia bem, ela fazia as atividades dela normalmente, ela tinha uma qualidade de vida boa, mas, né, nessa última semana a gente falou, não dá mais. A gente vai ter que fazer esse procedimento. Mas você pode dizer que o tratamento deu essa prolongada na vida dela? Sim, ela chegou Ou após terminar bem, pelo menos, né? Exatamente. Após ali o início do tratamento, ela ficou aproximadamente uns 10 meses, uns 8 a 10 meses, assim, usando o óleo, né? E tendo todas esses benefícios mesmo da terapia, né? Poucos dias que ela ficou ali sem comer, por mais que ela não tivesse a mandíbula, né? Principalmente em gato, a mandibulectomia é um procedimento bastante agressivo, que geralmente eles realmente não comem, não sentem mais apetite, sentem uma dor mais crônica ali na cirurgia, né? E ela, assim, você olhava para ela, parecia que ela não tinha feito nada. E esse tumor, ele acabou voltando, né? Deu recidiva desse tumor local ali na parte da mandíbula que faltava. E por conta disso, a gente realmente optou pelo procedimento de eutanásia, né? Mas foi um caso, assim, que desde o começo até o último minuto, a gente estava muito junto, a gente estava ali torcendo pela Nina, né? Torcendo por ela ter uma melhora. Claro que é aquela questão, a gente nunca fala da cura, né? Mas para poder dar um suporte, né? Poder dar um conforto, poder dar um bem-estar. E eu acho que a gente cumpriu completamente o nosso papel nessa situação, sabe? Permitiu que ela terminasse bem, vamos dizer assim. Né? E prolongar ali o tempo com a tutora o máximo que a gente conseguiu com qualidade de vida. Isso que importa. Bacana. E aí você contou da Nina, conta de uma outra aí pra nós, que a gente adora ouvir história, né, Josi? Nem me fale. Gente do céu, tem outra também que eu me apego muito, tanto aos pacientes quanto aos tutores, né? Eu falo, Você vira da família. Eu vou A na próxima casa. vez que você vier aqui, traz uma listinha. Um Ai, beijo para sim, fulana, um beijo para gente. ciclana. Nossa, daí a gente passa uma hora só Já vou te dar dica pra ninguém ficar com ciúme. Beijo para todos os meus pacientes. Um beijo para todos os pacientes. tutores. Todos os tutores, são todos especiais. Tem um lugarzinho muito reservado no meu coração, né? Eu amo muito vocês. E principalmente, né, outro pacientinho que me marcou foi a Amy, do Lázaro. A Amy também era uma cachorrinha, ela é uma Beagle. E ela tinha muitas crises convulsivas, assim. Era uma coisa até difícil, assim, da gente acompanhar. Né? A gente sofre também, as pessoas acham que o veterinário está ali, às vezes na rotina não sente tanto, mas quando a gente vê um animal em extremo sofrimento, é muito difícil. Inocente, sofrendo, né? É muito difícil pra gente. E a Amy, ela chegou para mim no consultório sem conseguir andar, né? Por conta de uma dose alta de medicação que tinha sido feita.
cambaleando, assim, não era um cachorro, era um paciente que só estava sobrevivendo e se mantendo por conta das medicações, né? E o tutor também, o Lázaro, muito querido, um beijo, Lázaro. Ele veio, me procurou, né, por indicação também de uma amiga dele, né? E falou, olha, doutora, eu não sei mais o que fazer com a Amy sofre muito, a gente já está com todas as medicações possíveis para quadros convulsivos, ela não tem melhora, né? Ela já está aqui sem andar, já está totalmente desorientada, preciso da tua ajuda. E eu falei, bom, vamos lá então, né? É difícil, gente. Quando o animal tem bastante medicação assim, é complicado da gente começar a mexer nelas, né? Então, a gente já tá, vamos dizer assim, intoxicando, né? Com um montão de coisa, né? De substâncias. E a questão também, a gente pensa... Porque a cannabis, ela é uma medicação que vai ser metabolizada pelo fígado, vai ser excretada pelo rim. Então, todos esses órgãos, eles já vão estar ali sobrecarregados, né? Com tanta medicação. É mais uma coisa ali para eles metabolizarem. Então, é bem mais complicado, né? Quando a gente precisa desmamar de outras medicações. Mas da Amy... O tutor também é super cooperativo, assim, com a gente, né? Com nossos protocolos, com tudo que a gente passou para ele. E ele falou, gente, eu não sei mais o que fazer, eu só quero deixar a Amy bem do jeito que ela era antes. Porque agora ela não é mais um cão. Ela não vive mais, ela não tem atividade nenhuma. Quantos anos tinha ela? Tinha ou tem, né? A Amy tem 5 anos, se eu não me engano. Então ela tá viva ainda. Tá viva, tá né? viva. A Amy tá viva. É. Depois eu mostro um videozinho dela também. O tutor sempre me manda. Então, Manda pra novinha, mim, mas que vou daí eu mandar. coloco aqui pra vocês verem na edição. Isso. E, gente, assim, a gente, claro, né, fez tudo com muita cautela. Começamos com uma dose extremamente alta pro caso dela, porque realmente era muita coisa pra gente compensar. É claro que tem toda ali a forma de diagnóstico antes que a gente resolveu esperar um pouquinho por conta do quadro que ela se encontrava, né? A gente não poderia fazer uma ressonância, uma tomografia num animal muito debilitado. Mas a gente foi ali, retirando o que dava, né? Colocando de escanteio ali o que não era tão importante, introduzimos a cannabis Fazendo tipo uma limpezinha para depois vir, né? Tipo preparando assim, o terreno preparando, ali, né? Entendi. Pra plantar a sementinha. E deu super certo, gente. Hoje a Amy, assim, claro, ela tem ainda alguns quadros convulsivos, né? Algumas crises. Mas comparado ao que era antes, comparado ao que era o animal que tava, né? Que chegou para mim no consultório, é uma coisa que me dá muita satisfação, assim, sabe? Ela é uma tava coisa quase muito vegetando, boa. vamos dizer assim. Exatamente. E ela tava numa dose tóxica de medicação que realmente, se ela mantivesse por muito tempo, o fígado e o rim não iam aguentar. Então, foi uma hora excelente, assim, pra gente começar a desmamar dessas medicações e entrar com uma coisa mais natural pra ela mesma. Então, a próxima vez que você vier aqui, traz ela pra gente conhecer. Vamos. Vou chamar o Lázaro, Né? com certeza. Que legal. Não, Porque a gente tem que mostrar a prova do crime. Exatamente. Não, e é muito legal, porque ele me manda vários vídeos. Ó, tô passeando com ela, doutora, dela correndo, assim, no parque. Ai, manda e pra eu gente. falo, ai, gente, que coisa boa. Que emocionante, né? Uhum. Aí, daí você olha... Ai, por isso que meu trabalho vale a pena. Exato. É isso que nos Tantos motiva, anos na de verdade. estudo valeu a pena. Sim. É isso que Doutora, nos motiva. nós estamos quase chegando ao final já. Ai, que pena. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os Lázaros que estão vendo, para Todos os todas Lázaros, as as como que é normas. as normas que estão nos assistindo. Qual a mensagem que você deixaria para eles? Gente, eu gostaria, assim, primeiramente de agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre isso, um assunto meio polêmico mesmo, né? E também aos tutores que estão nos assistindo em casa. Gente, se você tem um animalzinho que está debilitado, né, que está pensando ali em fazer um tratamento alternativo, a gente tem opções, né? A gente tem o cannabis medicinal, né? A terapia também com fitoterápicos, toda a questão de suplementação do sistema endocannabinoide, né? Os nutracêuticos, a acupuntura, todas essas questões alternativas que a gente consegue trabalhar para dar uma melhor qualidade de vida para os seus bichinhos. Né? Então, vamos começar ali realmente a buscar essas novas formas, né? Nunca deixando claro, né, as medicações alopáticas de lado, sempre buscando um equilíbrio, mas para deixar todo mundo bem, né? Qualidade de vida para o seu animalzinho acaba sendo uma qualidade de vida para você, tutor, também. Oh, muito bem. Gostei dessa mensagem. Parabéns. Doutora, eu quero te agradecer imensamente pela presença. Tá? Nós vamos passar aqui as redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você depois, que você tire essas dúvidas delas, né? Com e certeza. assim, foi
foi um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Obrigada por ter participado conosco e trazido como você mesmo falou, é um assunto meio delicado, porém de extrema importância. Muito e que tem muita importante. coisa assim que, como a gente até comentou aqui, existe uma cosmovisão. É como você colocar todo mundo, tudo no mesmo pacote, nem tudo é, né? Então, quando a gente começa a desmistificar as coisinhas, você vê as suas importâncias. Então, muito obrigada pela presença e tenho certeza que em breve estará conosco novamente com Com a Amy. Com certeza. Obrigada. Bom, e chegamos ao fim, então. Sigam as redes sociais lá no Insta, @vetcatos, com 2 T's, que é a clínica onde a doutora Bibiana representa. Ela também tem o @ dela nas redes sociais, que é mv.bibiana. E também Josiane Rita, com 2 T's. Fica a dica. petcast.oficial. We Love Pets Oficial. E, é claro, se inscrevam no nosso canal. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo like, que eu tenho certeza que você deixou. Se não deixou, deixa agora. E obrigada por participar, por compartilhar. E nós se vemos no nosso próximo episódio. Porque esse podcast não é nosso, é de vocês. Tchau! Tchau.